Olha, esse aqui é o primeiro insight novo para vocês pensarem comigo, tá? Como é que eu diferencio um padrão? Aí as pessoas dizem assim, poxa, mas como é que eu diferencio fácil um padrão de projeto estruturante de um padrão que não é estruturante? Um padrão estrutural de um padrão que seja, por exemplo, comportamental. O strategy é um padrão comportamental ou é um padrão estrutural? Né? O nosso amigo de hoje, o proxy, é um padrão estrutural ou é um padrão comportamental? Aqui cabe uma dica para vocês, tá? Todo padrão de projeto estrutural ou estruturante de estrutura implica na definição de uma interface intermediária. Quase sempre essa interface intermediária se manifesta como um objeto que você põe entre dois objetos. Olha que louco, tá? Então você pensa, por exemplo, o adapter. O adapter é um padrão de projeto estrutural. Por quê? Porque ele acaba definindo uma classe que você coloca entre dois objetos. Entende? O objeto que você está adaptando e e o objeto que você está. O facade. O facade também é um padrão de projeto estrutural. Por quê? Porque define também uma classe ou uma interface, alguma coisa que você coloca entre o padrão, entre o objeto que está consumindo e o objeto que está fornecendo o serviço. Aí você pensa, por exemplo, o strategy. O strategy não é um padrão de projeto estruturante. Por quê? Porque ele não coloca um cara no meio, ele fala sobre a implementação da classe destino, ou seja, da classe que está provendo o serviço. A classe que está provendo o serviço acaba te entregando uma estratégia. Ela não é a classe fornecedora, ela é uma classe de serviço. Né? Aí você começa a pensar especificamente, por exemplo, o factory. O factory não é um padrão estrutural. Por quê? Porque o factory também não coloca um objeto no meio, entende? Ele é um objeto de criação, mas ele não está intermediando a comunicação ou falando da comunicação entre dois objetos. Quando você começa a pensar no padrão de projeto, por exemplo, Chain of Responsibility, que é o nosso último lá, cara, Chain of Responsibility também não é um padrão estrutural, ele é um padrão de comportamento. Por quê? Porque ele acaba ditando a forma como você implementa o fornecedor do serviço, e não é um cara que fica no meio. Quase todo ou quase sempre você vai encontrar como uma característica dos padrões estruturais essa possibilidade quase natural de você colocar alguém que faça essa ponte, ou seja, alguém que fica entre o cliente e o consumidor. Tenta depois usar isso como generalização, nem sempre, Elemar, eu tenho alguns padrões estruturais que eu consigo implementar sem fazer isso? Tem, mas não ficam assim tão claramente, não ficam tão com a cara daquele padrão. Né? Você tem que conhecer um pouquinho mais sobre ele. Mas como primeiro atalho, fica aqui essa recomendação, tá? Geralmente você tem esse nível de indireção. Aliás, tem uma citação super famosa em computação que diz que todos os problemas da computação se resolvem com uma nível extra, né, uma camada extra de indireção, exceto o problema de muitos níveis de indireção. Ou seja, quase sempre quando você quer combater o acoplamento, uma das formas de você combater o acoplamento é você colocar uma classe ali no meio, né? Fazendo essa interface. Esse é o nível extra de indireção, tá? Exceto, né? Você não só não vai ter como solução quando você está falando aí de um problema de muitos níveis de indireção.